Saúdo você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 6, o nascimento de Isaac, e a maneira que nós vamos estudar nesta aula, neste vídeo aqui, é o que eu chamo de a maneira comentada, quando eu vou ler com você o comentário da nossa lição e trazer algum recurso adicional para você. No entanto, neste canal nós disponibilizamos a aula tradicional do canal da professora Manuela Barros, onde um roteiro como esse é passado para você gratuitamente e explicado. E nós ali fizemos um pouco mais de aplicação. No caso desta lição, a ênfase foi na aplicação, não só no reconhecimento da história, não é, que nós vamos estudar aqui nesta lição. Então, o nascimento de Isaac, a lição de número 6, é o texto bíblico de estudo, Gênesis 21, de 1 a 7, quando por fim, então, neste caminhar da história, a criança, o filho da promessa, nasce. A página 42 nos vai colocar o primeiro tópico da lição, as consequências da impaciência de Sara. Em primeiro lugar, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso, certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Nós estudamos isso na classe passada. Abraão e Sara não riram de Deus. Ele está reenfatizando o nosso pastor aqui, não é? Uma vez que ele também falou isso na classe passada, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Então, nesse primeiro subtópico, nós vemos a questão do nome, né, do nome que foi dado, e a resposta é simples e direta: Deus mandou. Então, há situações na nossa vida e a maioria delas, questões pessoais, com quem se casar, nome do filho, se eu vou trabalhar ou não ali, Deus nos permite totalmente a nossa escolha, nos deixa numa liberdade total. Uma boa coisa que nós, como filhos, com a nossa liberdade, dentro da nossa liberdade, consultemos ao Senhor. Se é uma coisa de escolha, dizer: olha, Senhor, eu escolhi isso, tá tudo bem? O Senhor se agrada disso? Alguma coisa contrária me faz entender. Se há alguma coisa, por favor, Senhor, eu não quero errar. E claro que isso aqui é uma coisa relativamente pequena do nome, mas estou aproveitando para trazer um paralelo desta lição. E o foco foi o nome, e a pergunta central deste tópico foi: por que foi dado este nome? E a resposta, que é singular, é Deus mandou, Deus orientou. Então, quando há uma orientação direta de Deus, volto a dizer, em coisas como essa não é muito comum, mas existiram alguns casos e Deus tem o propósito, porque, e como servos de Deus, nós queremos obedecer. Segundo subtópico, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Lembrando da classe passada, foi ideia de Sara que a sua serva fosse dada para gerar um filho. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou esta proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ser estéril. Então, eu quero enfatizar aqui a palavra menosprezar. Seguindo aqui, e depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Eu quero enfatizar a palavra zombar. Por quê? Porque quando nós ensinamos esta classe usando o meu roteiro, eu fiz uma aplicação, em verdade fiz duas. Uma 100% bíblica, que não fui eu que fez, foi Paulo quem fez. E entendendo claramente que o Espírito Santo revelou a Paulo que este acontecimento passado era um tipo ou uma figura de algo que Deus tinha planejado para o futuro, ok? E isto é explicado através dos dois pactos, lei e graça, e Paulo explica isso na carta aos Gálatas. E já quero dizer para você que eu vou deixar o roteiro que eu dei para a outra aula, ok? Se você não quiser assistir o vídeo, não tem problema. Eu vou falar de maneira muito mais sucinta aqui, mas você já vai ter ideia do que é. E eu já vou deixar neste vídeo, na descrição deste vídeo, o roteiro disponível. Então, se você quiser só assistir esse vídeo, baixar o roteiro para você dar uma olhada, ler os versículos, os textos, fique à vontade de fazê-lo.
mas o que me chamou a atenção foram duas atitudes que, em serem encontradas naquela situação familiar, num momento de decisão, Deus determinando algo que nós, como seres humanos, o próprio Abraão reagiu humanamente, disse: isso não parece ser solução de Deus, isso não parece ser justiça. No entanto, foi a determinação de Deus. Houve um menosprezar, não é, da parte da mãe do menino, de Agar, e houve um zombar. Em Gálatas, Paulo usa a palavra perseguição. Uma perseguiu a outra. Então, zombar, menosprezar e perseguição são três palavras bíblicas que vão estar como parte deste acontecimento e nos vai ajudar a entender alguma coisa final da intervenção de Deus. Vamos ao terceiro subtópico. Sara pede a expulsão de Agar. Estamos terminando aí na página 42. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. E eu marquei esta frase aqui. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora esta serva e o seu filho. E aqui nós vemos o que aconteceu, mas não vemos ainda a resposta de Abraão, porque vai estar no tópico seguinte. Mas, como eu disse para você, nesse terceiro subtópico, as palavras-chave para mim aqui, para concluir nisso que nós vamos estar aplicando logo mais para você, é a questão de uma situação que se tornou insuportável. Claro que essa palavra agora é um entendimento do pastor, né, vendo a história, entendendo o que aconteceu, entendendo como as coisas, essas tensões familiares entre pessoas acontecem. É normal concluir que se tornou insuportável a ponto, ou seja, não foi uma vez e nunca mais aconteceu, e por causa disso Sara se irritou e disse a Abraão: manda embora. É isso que o pastor está querendo dizer. Essa situação não só permaneceu, talvez até aumentou, mas o que nós entendemos é que se tornou insuportável para Sara. Ela não aguentou mais ver as feições, ouvir as palavras, ou seja, receber aquele nível de perseguição. Então, não só se tornou inconveniente, foi para além de uma inconveniência, tornou-se insuportável este relacionamento e esta pressão emocional que aconteceu dentro da realidade da sua família. Então, nós vamos juntando essas três palavras aqui para a nossa aplicação, mas eu gostaria de chamar a atenção junto a você deste acontecimento aqui. Segundo tópico, estamos na página 43, diz: Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado, é o primeiro subtópico. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era por engano. Mais uma vez, essa palavra final é uma visão pastoral. Não há problema de nós, e eu gosto de falar esse tipo de coisa, porque existem problemas entre nós algumas vezes. Eu digo isso porque eu já vi, já ouvi, não só na sala de aula com outros professores, mas também em púlpitos das igrejas com pregadores, né? Há coisas que nós podemos inferir, ou seja, aprender do texto, retirar do texto, e há outras coisas que não. E nessas oportunidades eu gosto de comentar isso para que você acompanhe o meu pensamento, o meu raciocínio, a maneira que eu leio essas coisas. Geralmente eu refraseio alguma coisa ou uso palavras por causa do cuidado, não é disso. Eu tenho certeza que o pastor que escreveu também tem este mesmo cuidado, porque nós estamos interpretando as Sagradas Escrituras. E se na interpretação é super importante o cuidado, a aplicação da mesma maneira. Nós não podemos fazer levianamente, mas com temor de Deus e entendendo se há convergência bíblica para ambas as coisas. Então, essa última frase, ele diz: aparentemente o banquete, ou seja, uma festa, tinha sorrisos, tinha alegria, tinha compartilhar com os familiares, os conhecidos, o que seja, a alegria daquela festa, daquele tempo, né, de desmamar a criança. Culturalmente, como acabamos de ler, era um tempo
um aniversário importante. Eu penso que para nós é o primeiro aninho, né? Mais do que tudo, e depois as mulheres, as mocinhas também, nos 15 anos, coisas desse tipo. Então são tempos que marcam, e na cultura da época era o desmamar. Quando ele diz mais puro engano, não é necessariamente que haja um engano ou que eles tentaram enganar qualquer coisa, eles fizeram uma festa culturalmente correta, mas o que o pastor está com certeza refletindo aqui é que por trás dos sorrisos deste momento, desta festa cultural, havia uma dor no coração. A zombaria é o segundo subtópico e vai trazer à tona o problema que nós já começamos a ver no tópico passado. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. E com certeza, quem não sente isso, né? Como mãe, eu via isso antes de ser mãe nas outras mães, você pode mexer com ela, mas não mexa com o seu filho, porque você mexer com o filho de uma mãe é mais forte do que mexer com a própria mãe. Seguindo aqui, seu mal-estar é tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Então, o pastor está falando deste texto aqui e eu aconselho, eu não li aqui com os irmãos, o texto da leitura bíblica em classe vai até o versículo 7. Aqui o pastor nos manda ler o 10 e o 11. No texto que nós estudamos aqui, quando eu estudei essa lição, não só eu li parte do 16, li do 18, que este aqui é do 21, né? Li parte do 18 e li do 21 até o 12 também, para que nós conheçamos a história por completo, porque quando há uma pergunta, quando nós precisamos relacionar um tempo da vida com outro, é muito importante que nós, professores, leiamos a Bíblia no contexto da história que está sendo estudada completamente, né? Conheçamos verdadeiramente essa história. Cada lição ou cada revista não se fala de livros inteiros, uma parte das escrituras relativamente curta e não há desculpas para nós. Eu estou me incluindo com certeza disso, de que nós estudemos para ter este conhecimento, né? Não sermos pegados de surpresa por perguntas às vezes simples, mas que porque nós não nos preparamos, não sabemos. Então esta zombaria aqui é mais uma vez uma repetição do pastor, ele chamando a atenção, olha, estavam convivendo com a situação, mas Sara estava muito fortemente incomodada, como ele usou agora palavras na explicação dele, um mal-estar que não pôde suportar, não soube mais suportar a situação. E quando eu fui lendo essa lição, eu fui começando a ver paralelos com algumas situações que nós vivemos dentro da igreja. Eu disse para você, eu fiz 2 aplicações e eu vou mencionar as 2 para você. Mas eu já estou falando aqui para você a aplicação final que não está diretamente na Bíblia. Mas eu estou confessando para você que ao estar lendo esta explicação, esta análise do texto, eu encontrei que no nosso meio evangélico nós temos algumas vezes diferenças. Nós temos filhos doutrinários, filhos dentro do evangelho, mas com uma verdade que não é a verdade da promessa, não é a essência do evangelho de Cristo Jesus, não é a verdade da palavra de Deus. Na outra aula, nesta aula aqui, eu enfatizei uma das grandes vertentes que existe, que separam inclusive 2 ou mais denominações. A corrente pentecostal, de maneira geral, tem uma visão acerca da salvação, que a vertente que se chama reformados, ou mais corretamente expressando calvinistas, tem uma expressão separada. E eu fiz o paralelo com esta diferença e mencionei claramente que essa não é a única diferença que pode causar separação no passado e pode causar separação hoje e manter esta separação, mas inclusive há muitas outras. Ora, numa classe agora recente dos jovens, nós falamos sobre o cristianismo progressivo, ali há várias menções como essa. Igrejas cristãs, algumas pentecostais, outras não pentecostais, né? Mas que não aceitam a realidade do inferno. Criam para si doutrinas, mudam, manipulam, mudam a explicação para não aceitar isso, por exemplo. Não focam, por exemplo, no sacrifício e na ressurreição de Jesus como cerne do evangelho, mas nas pregações de justiça social, ou palavras como essa, que Jesus falou durante o seu ministério. E assim por diante. Algumas dessas coisas causam, todas elas por serem diferenciadas da verdade bíblica,
não caminham para bem. A verdade, ela é única. A palavra de Deus, ela é única e a verdade de Deus é única. E vamos ser bem honestos, como fui na outra aula aqui. Todos nós que tememos a Deus, estamos buscando esta verdade. Agora, quem é discipulado dentro de uma certa denominação ou de uma escola teológica, vai ler a Bíblia com os óculos, é uma menção que eu faço para o entendimento, que foi lhe dado quando este aceitou a Jesus dentro daquela realidade teológica. Então ele vai hoje, tempos depois, ler a Bíblia com esta ótica, da mesma maneira nós. E nós temos outras tantas, não uma, não duas, não 5, são mais. E isto não somente em relação à salvação, mas a outros temas. Então, irmã, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo chegar a uma conclusão que a história nos vai levar, mas eu quero já dizer que neste paralelo, nós encontramos situações onde há zombaria dentro do corpo de Cristo. Há situações onde, por exemplo, historicamente mesmo, um exemplo que todos nós estamos num denominador comum, não é? A questão da própria reforma, que Martinho Lutero, não é, concluindo em seus estudos, a sua realidade espiritual, concluiu que a fé é o que é necessário para a salvação e que algumas práticas da igreja onde ele pertencia não estavam corretas teologicamente com esta verdade central das Escrituras Sagradas. E era tão central que para ele foi à direção, ele foi aos seus superiores conversar. A ideia de Lutero não era cisão, mas é um bom exemplo aqui para nós, né? E um exemplo que nós não vamos nos sentir, creio, que neste tempo presente, com nenhuma dor de coração em falarmos neste tempo. Amém? Então, Lutero não foi atrás de uma cisão, mas o que aconteceu a ele expor aquilo que era a verdade de Deus, mas que estava não vivida pela religião, na época, por aquela igreja, por aquela a convenção, que quer que seja o nome que tenha, né? Nós conhecemos. Então, o que aconteceu é que não foi aceito e começou este processo, né, que nós vemos aqui num paralelo de menosprezo, de zombaria, de não aceitação, e chegou a um ponto onde a cisão tornou-se que não tinha outra maneira, né? Pelo contrário, nós sabemos que historicamente aconteceu. E não só neste caso, nós vemos em outros casos históricos, ok? E nós vemos hoje, convivemos, enquanto nessa aula eu falei destas duas vertentes, aqui nesta aula eu vou aproveitar para dizer dentro do movimento pentecostal. Há ensinos que são antibíblicos. Há ensinos que são paralelos à Bíblia, mas não são corretos biblicamente. Há inclusive manifestações, eu me firo quando ouço alguém de uma outra vertente teológica, como essa que nós mencionamos na outra aula, se referir às manifestações do Espírito Santo de Deus, ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais e suas manifestações, como coisas do demônio. Eu me firo, eu me sinto ferida, ofendida. Por quê? Porque quem me batizou no Espírito Santo não foi demônio algum, aleluia. Foi o Senhor Jesus que me batizou no Espírito Santo, quando eu tinha 12 anos de idade. E mais ou menos aos 16 para os 17, eu recebi o dom de línguas. Portanto, a partir de então, eu comecei a falar sempre as línguas estranhas, em momentos de oração, né? Todo o tempo, com certeza, mas nessa realidade de intimidade com o Senhor. E mais adiante, são aí mais de 30 anos depois, Deus me deu um outro dom espiritual. Então, esta manifestação de Deus na minha vida não veio de outro lugar. Eu conheço a fonte, aleluia. Então, me sinto ofendida. No entanto, mesmo dentro do meu contexto pentecostal, ou até, infelizmente, colocando aí o mundo carismático e pentecostal, eu não gosto de juntar as duas coisas, mas eu vou juntar com um propósito específico. Há, em alguns momentos, ou muitos momentos, um desvio da verdade muito grande. Há uma diferenciação muito grande. E a primeira coisa que nós devemos olhar é que, vamos dizer, todos os dois queremos crer, vamos partir desse princípio aí, todos os dois querem encontrar a verdade. E se isto é verdade, Deus sabe de todas as coisas. E se isto é verdade, nós não vamos odiar um ao outro. Nós somos irmãos, veja que os dois meninos eram irmãos,
Mas havia uma diferença central, vamos ser honestos. Um era o filho da promessa e o outro foi um filho que veio de uma situação que não foi aquilo que Deus queria que fosse. Paralelamente, isso acontece hoje. Alguém tem a verdade e o outro não está bem na verdade. Não importa quem seja, pode ser até a gente, pode ser até eu. Teoricamente, pode ser um ou outro. Mas se ambos tememos ao Senhor e não nos odiamos, não há zombaria, não há perseguição, não há espiritualmente, porque isso aqui não é só uma perseguição humana, nessa história humana, o que hoje nós vivemos, é espiritual também. Tá? Então eu estou fazendo uma leitura aqui, eu estou fazendo uma aplicação de alto nível. Quando eu digo alto nível, é numa realidade espiritual, que muitas pessoas, às vezes, quando eu estou falando coisas desse tipo, não entendem essa percepção. Mas eu quero que você caminhe aí comigo nesta aplicação que eu estou fazendo, tá? Então eu estou fazendo um paralelo aí. A tristeza de Abraão. Imagine, eu estou terminando agora a página 43, como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Por quê? Porque o texto de 21, vamos ler lá, não é porque não custa nada, eu mencionei o texto, disse para você que lesse, mas agora é bom a gente ler a palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 10 e 11. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, foi a palavra de Sara, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então veja, o julgamento imediato de Abraão, se Deus não tivesse intervido, e essa é a última parte deste quebra-cabeça que eu estou montando junto com você aqui, da palavra de Deus e essa aplicação. Se Deus não tivesse intervido, é normal que a nossa natureza diga, não tenho que separar, não vou jogar fora, porque é meu filho. Isso é natural e foi o que Abraão sentiu. Então, quando algumas pessoas têm esta defesa perto de mim, quando eu faço algum argumento contrário, eu entendo. E eu quero dizer que muitas vezes eu também tive. Agora, o que marcou a diferença entre uma coisa e outra foi a voz de Deus, e é onde nós vamos fechar esta aplicação aqui. Vamos continuar a leitura. Então, nós já lemos que Abraão estava dividido e machucado, porque foi o que Sara falou para ele, e a Bíblia acabamos de ler. Abraão recebeu e achou esta palavra má aos seus olhos. Vamos seguir aqui, essa na página 43 e o resto está na 44. Já a situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus, mas o Senhor é bom e não os trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar a Sara em sua atitude, Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Ok, eu não usaria as palavras e a maneira que o pastor colocou aqui, mas ele não está errado também. Eu vou usar a Bíblia. Vamos fazer isso? Vamos ler a palavra de Deus. Nós lemos o 10 e o 11, Gênesis 21. Nós tínhamos lido a última do 11, que Abraão achou mal aos seus olhos a palavra de Sara, que foi deita fora a serva e seu filho, porque o filho desta serva não vai herdar com meu filho. Vamos ao 12. Porém, Deus disse a Abraão, vamos pausar aí, quem é que disse? Quem é que disse? Deus. Então eu quero, irmãos, que nós entendamos que há momentos que Deus interfere. Há momentos que Deus interfere para a cisão. Nós olhamos para um período histórico, por exemplo, agora da reforma, que todos nós agradecemos a Deus, que Deus usou aquele período, aquela pessoa que não foi sozinha, foi um marco, foi uma pessoa central, mas que Deus estava trabalhando em outros lugares com outras pessoas para que a verdade fosse encontrada. Escute, por favor, ninguém tem mais desejo do que Deus na salvação. E não havia salvação em fora da verdade pela qual Martinho Lutero estava lutando. Ele estava dentro de um monastério, ele deu a sua vida para se encontrar. Ele estava mal, irmãos, psicologicamente, espiritualmente. Ele estava tão mal que a única solução que ele achou para a vida dele foi se imergir na religião, estudar e, enfim, dentro da religião tentar achar paz para a sua alma. E neste processo ele encontrou na palavra de Deus, aleluia, esta revelação. A salvação, o caminho de salvação é revelado por essa palavra e tão somente por esta palavra. E em crendo neste caminho que Deus proveu, que é Cristo Jesus, da maneira que ele proveu, é que nós somos salvos, significando que a maneira que se propagava uma certa salvação, inclusive
um certo custo, que foi uma das coisas, né, indulgências, que Martinho Lutero se levantou ao contrário porque disse isso não é bíblico, não é de Deus, e não era. Então as pessoas estavam sendo enganadas. Tome atenção, por favor. As pessoas estavam sendo enganadas dentro de um sistema religioso para a salvação, porque todo mundo quer ser salvo, quer a garantia de que vai para o céu e não para o inferno. E estavam sendo enganados, não estavam no caminho de salvação. E estas pessoas sem saber, porque os seus líderes estavam dizendo que a verdade de Deus era uma coisa quando não é. Martinho Lutero, então, encontrando esta realidade, com muita humildade, ele foi, como eu já falei do processo, e esta cisão nós todos agradecemos hoje. Todas as denominações que vieram desde aquele tempo beneficiaram, é por isso que eu digo aos reformados, com todo respeito, eu sou reformada também, então não é algo que nos diferencia, o que nos diferencia não é a reforma, o que nos diferencia são outros caminhos teológicos, e não gosto nem de chamar caminhos teológicos, apesar de que é o que é, não é? Mas no entendimento bíblico, porque todos nós queremos, aleluia, essa é uma das verdades, e quero crer assim, não é? Que nós queremos encontrar a verdade da palavra de Deus e do Deus da palavra. Amém? Então, veja aí, neste tópico, Deus é que marca a diferença. Porém, Deus disse a Abraão. Porém, Deus disse a Abraão. Da mesma maneira que foi Deus quem, num certo momento, deu a Lutero, né, na pessoa do Espírito Santo, o que fazer, ou ajudou, ou deu força. Nós conhecemos, eu não sei o que passou no coração de Lutero, eu não sei os pormenores do que aconteceu, mas eu entendo, historicamente, pela minha reação humana, num paralelo, o que aconteceu aqui e também espiritualmente. Mas o que Deus diz? Vamos ao versículo 12 de volta, né? Eu fui longe, mas já voltei. Amém? Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então eu quero ler isso aqui com você. Deus não está dizendo Sara está certa, Sara é uma santa, Sara é isso. Não. Deus tão somente disse o seguinte: este assunto de Sara pode fazer. Que ela falou, porque foi ela que falou. Ela mandou, ela teve uma reação que Abraão achou injusta. E Deus disse, pode fazer, que este caminho é exatamente o que eu quero. Por quê? Porque a promessa é em Isaque. Esta é a verdade, esta é a promessa de Deus. Isto é o que eu preparei. O que aconteceu aqui não foi o que eu preparei. Mas isto aqui é o que é verdadeiramente meu. Vamos trazer o paralelo daquilo que nós estamos falando agora? Vamos? Então, existe uma verdade que é de Deus, como diz a Bíblia, Efésios, um só Deus, uma só fé, um só batismo, e etc, neste texto, né? Então, existe uma só doutrina verdadeira, um só evangelho, um só caminho, uma só fé, conforme a Bíblia nos fala. Então, aonde há diferenças, nós, cada um dos lados, se tememos a Deus, nós vamos buscar presta atenção, por favor, é natural do ser humano, vamos olhar para o ser humano como todo, nós temos várias formas de pensar, nós temos várias ideologias, várias religiões, e cada um há grupos, claro, cada um se agrupa no seu grupo e pensa e vê de uma forma diferente. Então, a cisão, a divisão é normal. A pergunta não é onde existe a divisão, porque a divisão é só o que existe. E agora, então, no pós-modernismo, cada um tem a sua verdade. Pronto. A divisão anarquizou. Significa que cada um pode ter a sua própria fonte teológica e ser a sua própria teologia, seja o que você quiser. Cada um o seu e como dizem por aí, Deus por todos, e não é o caso. No entanto, a divisão é normal e nós perguntamos, e agora é o contrário. Onde está a unidade? A unidade está aqui. A unidade está aqui. Agora, esse livro, que é um livro revelado por Deus, ele nos leva à comunhão com Deus e a conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é um processo de ler um livro de teologia. E é por isso que este livro não é um livro teológico que você tem ali, onde estão os passos para a salvação. Não. Ele tem várias histórias, ele tem várias palavras diretas também doutrinárias. Mas uma coisa fala aqui, uma se completa por lá. É um livro diferente. Mas ele é a revelação de nós. E nós que tememos, nós vamos buscando nele, pela pessoa do Espírito Santo de Deus que agora habita em nós, para encontrarmos a verdade da palavra. E ela é uma, ok? Então, quando há cisões, quando há diferenças,
Em relação à verdade, há uma verdade a qual Deus preparou e há outras que foi manipulação humana. Vamos fazer esse paralelo aí? Nem sempre, vou até mais adiante, não é o normal para a justiça humana, como Abraão fez, querer separar. Pelo contrário, é meu irmão. Amém. Isso é natural de nós, mas há momentos quando há zombaria, quando há perseguição, não só há esta diferenciação, mas há uma luta espiritual e é Deus quem dá a palavra final. Se Deus disser, então nós não precisamos ter pena. Isto pode acontecer dentro da igreja pentecostal, porque comigo acontece. Eu já entrei, depois de sair da igreja que eu servi por 28 anos, eu me mudei, eu precisei achar uma outra igreja para mim. E em visitar uma outra igreja, eu entrei em lugares pentecostais com a mesma denominação que eu tenho. E em visitar a igreja, eu encontrei um outro evangelho, eu encontrei uma outra, enfim, coisas tão diferentes. Eu voltei ainda uns 2 cultos, porque a minha intenção era servir, era encontrar comunhão, mesmo com algumas diferenças, não eram tão pequenas para mim, mas forte o suficiente, até que em nos encontrarmos com a direção desta igreja, ficou claro que não haveria paz, não haveria, não é, uma mesma realidade diante da palavra de Deus. E nós decidimos em paz, neste tempo, nesta igreja especificamente, nos separar. Cada um fomos para o nosso lado, caso a igreja ficou onde estava, e nós partimos adiante para encontrar uma outra igreja que nós pudéssemos servir ao Senhor. Amém? Então não somos inimigos, mas há diferente, Deus permitiu e Deus confirmou em nosso coração, meu e do meu esposo, né, de que esta era uma realidade. Por quê? Exatamente disso que nós estamos falando. Há coisas tão gritantes que eu nem espero o culto acabar. Eu estou fora disso aqui. Isso aqui não tem nada de Deus. Pode acontecer isso? Pode, irmão. Agora, há coisas que são muito mais delicadas. Há situações dentro da família. Há situações que vão acontecendo, vão se levantando ou acontecem dentro de uma igreja que você está desde a sua vida, uma mudança pastoral de entre um para outro, não é? O pastor faleceu e etc. E às vezes nem só isso. Um exemplo que eu vi da irmã Alicia Childers, alguém que eu até me comentei na classe dos jovens sobre ela, é americana, mas enfim, ela conviveu com esta realidade. Ela estava numa igreja já por algum tempo e o pastor trouxe um pastor visitante. E aquilo que este pastor visitante trouxe, ela reconheceu logo, ela é uma pessoa muito estudada, e ela foi procurar o pastor dela e disse: pastor, eu só quero que o senhor me dê paz no meu coração, me diga que este caminho dessa pessoa não é o caminho que a nossa igreja vai tomar. Porque ela já estava vendo algumas coisas acontecer e eu quero ter certeza da sua boca, porque eu preciso saber, né? Eu sirvo ao Senhor aqui nessa igreja. E o pastor mudou completamente, enfim, tomou o lado desta nova doutrina, ou seja, em algum lugar ele caiu e espiritualmente se casou com esta abominação, e eu sei o caso dela, porque ela contou, né, neste testemunho. E o que eu estou trazendo aqui são exemplos de situações, irmãos, onde filhos doutrinários que não são da verdade de Deus causam ou provocam uma cisão. E eu disse para você, eu dei um exemplo nessa outra lição aqui, que é bem conhecido entre nós. Estou dando alguns exemplos aqui e é uma coisa muito delicada, que nós não queremos, eu vou enfatizar isso, nós não queremos. E para ser sincero, nem Deus quer. Mas há coisas que Deus sabe o porquê. Neste caso de Abraão é isso mesmo também. Nós dizemos, mas não foi injusto, não era filho de Abraão. E Abraão foi o ponto dele diante de Deus. É meu filho também. Deus fez justiça. Deus não tirou a justiça. No versículo 13 ele diz, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é sua semente. Então, a parte da justiça Deus cobriu. Agora, o problema que Deus falou com Abraão quando disse, escute isso e faça isso, ou seja, mande embora, era um assunto espiritual, irmãos. Aquele ali em Isaac era o projeto e a promessa de Deus e tinha plano, e nem só para aquela geração, até para adiante. Aquele ali devia ficar e o outro tinha que sair, ok? Então são coisas de Deus que são profundas e eu estou enfatizando isso porque é uma aplicação única. É difícil às vezes a gente ter tópicos que possa fazer esse tipo de aplicação, difícil, delicada,
Mas eu quero a alguns corações trazer paz e entender que se você entendeu de Deus, não é errado. Agora, alguns fatores que neste paralelo tem que estar no lugar, porque nós não somos de briga, nós não somos de divisão, nós não somos de injustiça, não devemos ser. Agora, se em haver uma diferença que nós entendemos claramente, esta é a promessa de Deus, este é o projeto de Deus, este é o evangelho de Deus, essa é a doutrina de Deus, e aqui nasceu algo que foi do homem, estamos entendendo espiritualmente o que está acontecendo? Ok, tudo bem. Mas se há uma convivência, e este aqui está, no melhor sentido, reinando, vamos fazer o paralelo com a história de lá? Se o filho da serva e a própria serva ficassem felizes por eles, porque finalmente chegou o filho deles, convivessem com normalidade, até com uma certa honra, porque afinal de contas ela era a serva e ele era o filho da serva, com uma honra maior, a sua senhora, a Abraão, ok? Se fosse um relacionamento natural, talvez isso não teria acontecido. No entanto, neste paralelo a um assunto espiritual, o que acontece é que não vai permanecer natural, não vai ficar bem. Esta é uma chave para o nosso entendimento. Nós humanamente vemos a situação na família e dizemos, olha, naturalmente isso devia caminhar assim. E de repente a gente vê que não, há uma ira, há um ódio, há uma perseguição e você humanamente não entende. Mas também humanamente diz, eu não posso, é minha família. Eu não posso, é minha igreja. Eu não posso, é a minha denominação. Eu não posso, é pentecostal como eu. Eu não posso, é meu irmão ou primo. Algumas vezes fala, né? É primo. Fé, se é que existe isso. Eu não entendo biblicamente isso, mas enfim, na minha adolescência, os irmãos falavam assim, às vezes brincando, enfim. E nós reagimos como Abraão reagiu. No entanto, são duas coisas que está em questão. Três, em verdade. Primeiro, há uma cisão doutrinária. Há uma verdade e há uma manipulação humana. Primeira coisa, tá. Segundo, há zombaria, há perseguição, há esta ira, essa situação que vai se sufocando a pessoa espiritualmente. Se há, segunda coisa checada. Terceira, Deus falou, Deus confirmou. E esta é a final. Se Deus não falar, aguente. Pergunte a Deus. Não queremos cisão. Vamos perguntar a Deus. Se a gente não aguentar mais, que tem coisa que é sufocante, né, irmão? Aleluia. Tem coisa que é sufocante. Eu vivi isso dentro da minha igreja, sufocante. Mas naquele tempo, não saia. Não é. Fica, espera, aguenta. Deus dando graça. Você se perguntava como é que eu posso sobreviver. E Deus não deu a resposta. Nós não fazemos cisão, não cremos nisso. São nossos irmãos até que Deus determine que haja isso, que haja esse tipo de cisão. E volto a dizer, é em vários contextos, inclusive nós estamos aplicando isso. Amém? Então, fizemos já esta aplicação para aqui. O Todo-Poderoso falou, como diz o pastor aqui. Terceiro tópico e último, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael, página 44. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. E não é que ele tinha que fazer o que Sara pediu, ele fez o que Deus mandou. Por acaso, Sara pediu, pronto. Mas foi Deus quem confirmou, foi Deus quem mandou. Porque se fosse só pelo pedido de Sara, pelo que eu entendo, conheço de Abraão, vejo da Bíblia, eu acho que ele não obedeceria, porque o seu senso de justiça, este homem, o senso de justiça desse homem, chegou a desafiar Deus. Você leu comigo a lição passada. Que ele perguntou, Senhor, se tivesse 50 justos lá, o Senhor vai matar todo mundo por causa dos 50, né, por causa e tendo ainda 50 justos? E ele foi descendo, você leu comigo, até 10. Se tiver 10, e olha que ainda tinha a família dele lá, que ele já sabia que era justa, o que sobra. Se tiver meia dúzia de justos, o Senhor vai matar toda a cidade? Ele diz, não vou. Então a questão, e ele colocou a justiça, como é que o Deus de toda justiça vai fazer uma injustiça? Tá aí, tá vendo? Então, este homem era tão justo que ele chegou a desafiar a Deus no tocante à justiça. Ele não faria isso com Ismael, porque aparentemente, humanamente, não era uma justiça. Amém? No entanto, Deus cuidou do fator da justiça. Escute, por favor. A nossa justiça é imperfeita. Nós temos uma visão. A visão que nós temos não é de Deus e não é espiritual. Às vezes, é a mesma. Mas a de Deus é perfeita e a nossa nós temos que perguntar a Deus. E muitas vezes, escute por favor, nós não entendemos. Escute por favor e escute com o coração. Há muitas coisas, inclusive na Bíblia, que nós não entendemos. Muitas pessoas questionam esse desvio do evangelho até porque não entendem a justiça de Deus na palavra de Deus. E se escandalizam.
Eu não sei se vocês já conheceram alguém. Mas quando nós não entendemos, primeiro, que nós entendemos que Deus é justo, nós sabemos, nós cremos que Deus é justo. Eu escrevi aqui sobre a justiça de Deus, num dos tópicos aqui, né? Deus é justo. Nós entendemos que Deus é justo. Nós aceitamos, nós cremos que Deus é justo. E se nós não estamos entendendo a justiça de Deus, é porque nós não estamos entendendo. Então, qual é a pergunta diante do Senhor? Senhor, faz-me entender. Mas também, se o Senhor não me fizer entender, amém, irmãos? Deus é soberano. Se tu não queres me fazer entender, me ajuda, né, a ser fiel. Porque nós confiamos, adoramos e servimos a este Deus. Amém? Então, ele fez o que Sara pediu, ou melhor, digo eu, o que Deus mandou. O que fazer diante de uma decisão tão difícil que precisamos tomar? Temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Então, essa é a resposta do crente. E o pastor está refazendo esta realidade. Segundo subtópico. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontraram-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais de 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Chorou. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou o seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou, e eu marquei isso aí. Eu quero enfatizar o que aconteceu aqui neste paralelo que nós estamos fazendo. Agar, dentro da casa da sua senhora, estava com toda a pompa, cheia de si, dona da verdade, dona de um lugar na mesa. Por quê? Porque ela também tinha um filho de seu senhor. Não era o filho da promessa de Deus, mas ela podia ter uma outra posição, como nós já mencionamos antes. Mas não foi o caso, não vamos falar do leite derramado. Vamos falar o que aconteceu. Era esta a posição dela. E enquanto ela estivesse naquela casa, ela seria esta pessoa, perseguindo, zombando, permitindo o seu filho zombar. Isto é onde estava Agar espiritualmente e na sua conduta. E a conduta do crente é prova do que está no coração do crente. Estamos? É Bíblia? Amém. Glória a Deus. Concordamos com isso. Ok? Agora, quando Deus permitiu, o Deus de toda a graça, aí é o que eu quero que nós aprendamos uma lição muito grande. O Deus de toda a graça. Deus não foi só gracioso para Isaac, ainda que ele é o filho da promessa. A justiça de Deus não esteve também tão só em fazer de Ismael uma grande nação. Mas ao Agar ser expulsa, sofrer algo, acontecer esta cisão, ser mandada embora, perder o benefício, ela teve a oportunidade de encontrar o Deus de toda a graça. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não aceitamos o querer de Deus. Nós não damos glória a Deus pela promessa que foi cumprida. Nós não entendemos o caminho de Deus. Nós não glorificamos o caminho de Deus. Nós não nos submetemos a Ele. A promessa estava na frente de Agar. Era em Isaac. E nele, nessa semente, seria bendita todas as famílias da terra. Mas ela não participou para bem, pelo contrário. Esta manipulação, este caminho corrompeu o seu coração e ela tornou-se inimiga. Mas quando Deus permitiu que ela fosse lançada fora, não foi para a morte. Escute, por favor, Deus não corrige para a morte. Eu lembrei até falando dessa classe de um caso na igreja de Corinto, que Paulo, quando descobriu o pecado daquele rapaz, disse: irmãos, como é que vocês podem conviver com tal situação? Este rapaz tem que ser expulso. Não existe, nem no mundo existe isso. E tem que ser expulso para que, estando na mão de Satanás, ele possa se arrepender. E digo mais, o homem não se arrependeu. E não deu prova de arrependimento, a ponto de que Paulo teve que escrever: receba de volta, irmão. O rapaz está dando prova de arrependimento. Aleluia.
Então, algumas vezes Deus permite aquilo que aparentemente para nós é injustiça, aquilo que vai colocar a pessoa numa situação difícil, que alguém que só lê na piedade de Madre Teresa vai dizer: erraram, fizeram injustiça. Irmãos, e tem mais uma coisa, vou aqui falar. Deus falou com Abraão. Às vezes Deus fala ao pastor da igreja e nós somos estes que estamos dizendo: o pastor fez injustiça. Eu não estou dizendo que um pastor não possa fazer injustiça. Eu estou dizendo que às vezes acontece isso e nós não entendemos. Às vezes alguém na família tomou uma posição e disse se esta a um filho ou a um sobrinho, o que quer que seja. Eu não quero tocar na emoção de ninguém, eu quero fazer o Espírito Santo falar ao nosso coração e solucionar um problema que você tem, ou que eu tenha, pela palavra de Deus. E o crente que ouviu de Deus, que viu a perseguição, que viu a situação acontecendo, que sabia, que se assegurou com a verdade. E Deus disse: deixa aí. Os de fora, o resto da família, vai entender, irmão? Não vai. Deus falou com você. Então não só cuidemos para não falar mal daquele a quem Deus falou, porque Deus falou para bem daquela pessoa. E se Deus falou com você e você provocou e a família não entendeu, não se preocupe, porque esta cisão, isso que até no teu coração você está doendo, você pode imaginar a dor de Abraão, de ver aquela mulher sair com um pouquinho de água e um pouquinho de pão para morrer no deserto, mas não haveria de morrer, Deus já tinha dado a promessa: eu vou cuidar. Mas mais do que o cuidado físico, escute, por favor, em nome de Jesus. Nós estamos com medo de chamar a atenção, de exortar os nossos filhos com a palavra de Deus, de exortar a congregação com a palavra de Deus, de usar a palavra de Deus como guia na nossa vida. Nós estamos com medo, pensando que vamos salvá-lo. Não vamos. Se eles ficarem soberbos dentro da casa de Deus, aí é que eles não serão salvos, porque eles se levantarão contra aquilo que é de Deus. Já tem se levantado e eu e você sabemos disso. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus e tomamos coragem de agir contra a nossa humanidade, eu quero assegurar a você: este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que nós servimos. A graça de Deus vai os alcançar. Ele só perde se tiver que perder, se não quiser o de Deus, porque a graça de Deus vai. E é lá quando ele não tiver mais comida, e é lá quando ele não tiver mais água, é lá quando a situação estiver tão tremenda que ela alçou a sua voz e chorou e clamou. Aleluia. Talvez seja necessário o momento que a tua filha clame. Talvez seja necessário o momento que o teu filho clame. Talvez seja necessário o momento que esta pessoa, este irmão, que nem eu nem você queremos ver sofrer, mas Deus permite até que ele clame, porque na hora que ele clamar, Deus está lá olhando e esperando, porque era isso que ele precisava para ser transformado, para sair daquela posição já diabólica que estava operando na sua vida, contrária a Deus, contrária à promessa de Deus. Será que nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco? Deus vai cuidar. Foi duro para Abraão. E quando isso acontece, eu não desejo isso a ninguém. Eu não desejo isso a ninguém. É doloroso. Principalmente em situações familiares, irmãos. Dói muito. E nós temos que nos escudar, literalmente, para não desobedecer a Deus, porque a humanidade fala alto. Mas quando Deus faz, é para que esta pessoa encontre-se com a graça de Deus. O que falta é sair da posição de soberba espiritual. Enquanto estavam na casa, enquanto estava lá na casa de Abraão, ela estava. Mas quando foram para longe e perderam tudo, há um Deus a clamar. E se você fez como mãe a sua parte, na sua família, a igreja, o pastor fez a sua parte, não se engane, foi semeado. Que na hora da sua desespero, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. A pouca pregação nestes dias de hoje, para se clamar a Deus, há muita gente dizendo: olhe para dentro, faça a cura interior, faça isso, encontre isso em você, se prepare, se machuque, se alegre, se isso, você.
A hora que você está no deserto, que você não tem mais nem água para tomar. É o único lugar. Escute, por favor, em nome de Jesus. E é por isso que Deus permitiu chegar lá. Porque qualquer coisa menos do que isso não salvaria a alma. Que é o mais importante, irmãos. Por favor, será que nós vamos trocar risinhos falsos dessa terra por uma eternidade com Cristo? Jamais! Nós não queremos uma paz pequena, nós queremos a paz de Cristo agora na hora que esta alma chorar, e Deus responder, e Deus abençoar, e Deus prover, e Deus levantar, e Deus abençoar. Nós vamos ter paz, vai haver reconciliação, vai haver glória, vai haver de novo comunhão. E eu sei que doeu enquanto nós nos apegamos à verdade. Como esta palavra se aplica em tantas coisas, irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus a todos nós e nos capacite a, como Abraão, obedecermos, mesmo que a dor seja forte. Nós já vimos, a mulher levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz de Ismael, terceiro e último subtópico. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz. O seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael. Tem uma palavra de Deus. O Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o Deus que deu a promessa, é o Deus que deu o evangelho, é o Deus que deu a verdade. Abraão tão somente creu na verdade, Abraão tão somente obedeceu à verdade. O Deus de Abraão ouviu o choro do menino, que já não era um bebezinho neste tempo. Era um rapazinho, também chorou. E a Bíblia diz que o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Claro, isso é uma visão, uma leitura desta escritura. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro, habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Lembremos disso, Jeremias 33:3. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a socorrer no presente. Mas vamos terminar, não numa aplicação humana, mas espiritual. Ele ouve o nosso clamor. E eu quero terminar aqui onde a lição termina. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor. Algumas vezes somos nós que estamos vivendo em soberba espiritual. Nós estamos certos. Essas coisas não são importantes. Essa pessoa é quadrada. Pastor isso. E nós soberbos. Talvez seja a hora, numa lição como essa, de nós sermos alertados pelo Espírito Santo antes que nós precisemos ir ao deserto. E tem uma coisa, se Deus nos levar ao deserto, graças a Deus, não é por punição, não é para matar, não. É para obrar no nosso coração. Porque aqui está impossível. Que Deus nos ajude, se entendermos isso, a quebrantarmos o nosso coração e clamarmos ao Senhor para hoje quebrantar o nosso coração, não ser um coração, uma dura cerviz, como diz a palavra de Deus. Já fizemos a aplicação, caso seja alguém ao nosso redor. Já dissemos quão duro é essa situação. E eu agradeço a Deus por este sentimento que me veio, não tem nada disso aqui escrito na nossa lição, mas o clamor é a chave. Se nós precisamos de cura espiritual, de cura emocional, se nós precisamos numa solução, seja na família, seja na congregação, vamos clamar ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que enviou a Cristo Jesus. É em Deus que está a solução. Não vamos cobrar da família, do familiar, do pastor, da irmã. Não, não. A situação se faz presente na vida humana através dessas pessoas, mas a resposta para mim e para você vem de Deus, em nome de Jesus. Paulo faz uma representação dos dois filhos de Ismael e Isaac em Gálatas capítulo 4, do versículo 22 ao 29. Eu não vou explicar aqui, porque eu entendo que Deus já falou o que tinha que falar. Mas se por acaso você quer ver este recurso para a sua sala de aula, a explicação está ali em Gálatas. Se você quiser assistir o vídeo também, o vídeo da aula tradicional tem o que eles chamam de timestamp, né, que é o tempo
Então você pode pular só para o segundo tópico. No segundo tópico eu falo sobre essa aplicação de Gálatas. Que Deus ricamente abençoe você em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou ao nosso coração. E eu agradeço muito a Deus por isso. E eu espero que na sua sala de escola dominical, talvez não seja esta aplicação, nem todas as aulas são iguais, aquilo que você escuta aqui. Uma das coisas que eu agradeço a Deus, eu tenho essa segurança espiritual, é que nós, como professores, também precisamos ser alimentados. Eu tenho vivido isso pessoalmente na minha vida pessoal. Quando eu encontrei uma fonte de alimento, porque, como eu disse, nós mudamos de cidade, e por muito tempo eu vivi num período extremamente árido, e ainda ensinando, faltava o alimento, aquela convivência na igreja, a questão da enologia. Não é que eu não estava numa igreja, mas determinadas situações, eu não quero entrar nos detalhes agora, estava em aridez, ou seja, num lugar seco, amém? E quando eu comecei a tomar desta água de volta, e eu digo tomar, não é que eu não li a Bíblia, você sabe que eu tenho um canal devocional, eu estudo a Bíblia todo dia, todos os dias, até para compartilhar com alguém. Eu fiz de propósito, inclusive. Eu ensino a palavra toda semana. Mas em receber, no contexto da igreja, fez toda a diferença. Então eu entendo que todos nós precisamos de alimento. E Deus permite, Deus manda fonte no deserto. E eu não sei se você está vivendo como eu em tempos áridos num deserto. E se foi, talvez, é nesta classe aqui que você vem toda semana, que você sente um renovo espiritual. É Deus que nos dá. Enquanto eu estou sendo um pouquinho usada para você, alguém está sendo usada para mim também. E olha que isso aqui nem é igreja, é só um pedacinho da palavra de Deus. Não há o contexto de um louvor, de oração, de uma realidade de igreja, que é o perfeito, é o de Deus. Mas nos dá força. Deus está provendo alimento que você pode tomar. E aí você tem força espiritual para continuar lutando na sua vida espiritual. Para continuar lutando para ser fiel à palavra de Deus. Para continuar intercedendo pelos seus alunos. Para fazer a obra de Deus. Nós somos todos partes desta obra. Trabalhamos para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós para ficarmos de pé. Que Deus continue tendo misericórdia de mim, alimentando a minha alma. Porque se eu não tiver alimento, se eu não tiver de pé, o que eu darei se não for aquilo que o Senhor nos dá? Tem uma coisa, conhecimento marcado de muito tempo, conhecimento teológico, irmão, isso endurece, irmãos, endurece. Deixa eu explicar isso do meu coração para você. Não é tudo. Nós precisamos da palavra de Deus, que é, no sentido teórico, tudo, mas de vida. Às vezes nós conhecemos a palavra, mas estamos sem vida. Que Deus fortaleça, que Deus te conceda mais e mais vida. Busca, clama a Ele em nome de Jesus. Continua pedindo e sendo usado por Deus. Minha oração por você é que Deus te use. Talvez você faça essa aplicação, talvez não. Mas que de uma maneira ou de outra, Deus continue a trabalhar na sua vida. Assim como eu peço pela minha vida, que Deus tenha misericórdia e continue a trabalhar. Aleluia, a moldar este coração, para que eu tenha o que dar, o compartilhar. Me dê experiências para que eu possa compartilhar. Que você também tenha, para que você possa compartilhar. E em breve nós estaremos juntos. Alguns de vocês, eu nunca verei a vossa face aqui na terra. Você vê a minha face semanalmente, mas nós nos veremos em nome de Jesus. Na morada que o Senhor Jesus está preparando para nós. Deus abençoe.